Olá, meu nome é Sandra Lima, sou idealizadora do Lugar de Mulher ao Encontro. A nossa primeira edição foi em 2017 e o nosso objetivo é a troca e a formação de rede. Em 2020, eu soube do edital Cultura Presente nas Redes e resolvi modificar o projeto de encontro que era em locais físicos para um encontro na web. E aí, você está convidado a participar desse encontro com a gente agora na web. A nossa primeira convidada dessa edição é uma mulher incrível, muito admirada no Rio de Janeiro. Ela é escritora, ativista, poeta, compositora, cantora. Eu estou falando de Valéria Barbosa. E aí, Valéria, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua trajetória, como deu início toda essa sua vivência com a poesia, com a literatura, e que você se apresente pra gente, conte um pouquinho mais sobre tudo isso e como é ser mulher na literatura, como é ser mulher na poesia e as mulheres que te inspiram. Quem são elas? Quais são as mulheres que inspiram você? Boa tarde, gratidão a Sandra Lima pelo convite, estou me sentindo muito honrada de participar deste momento. E Sandra, é aquilo, né? Numa casa de analfabetos, a sua trajetória é escrever a sua história, né? E eu tive que aprender a escrever a minha história. Então, a minha trajetória de vivência na poesia começou muito cedo, começou ainda menina, onde eu tive que aprender a escrever para sobreviver. Eu apanhava muito, eu era rebelde, enfim. E para eu não apanhar mais do que já apanhava, porque além de ser rebelde, eu xingava, né? Eu não me conformava com essa história de apanhar. Eu acho que ninguém tem que apanhar, né? E já achava isso desde lá da minha meninice. Meu pai não sabia ler, né? Não tinha vivência nenhuma com leitura. Era muito bom até em matemática. Eu escrevia todos os palavrões que eu queria escrever, xingando, expondo os papéis escritos, papéis de pão, que era o papel que tinha, aquele lápis grosso, né? E ele não sabia que eu estava xingando ele, né? E aí eu acho que desde essa época que eu aprendi a escrever sozinha, eu já estava já com 7 para 8 anos, né? Eu fui para a escola bem tarde, até por conta dessa negligência dele para comigo, né? De não me aceitar por ser mulher. Ele queria, na realidade, um filho homem. Eu fui para a escola tarde, então eu tive que aprender a escrever, né? Eu tive que aprender vendo vizinho, lendo as fotonovelas. Eu tinha uma vizinha que eu pedia para elas revistas e ela me dava, às vezes dizia um nome de uma letra aqui, outra letra lá. Enfim, fui aprendendo. Depois com uma senhora que se chamava Dona Filó, que passou a me dar um atendimento assim mais direcionado, né? Depois Dona Aparecida, é engraçado, essa Filó botava a gente de castigo e nas costas escrevia um cartaz bem grande, escrito burro. E Aparecida, que não tinha esses métodos violentos, né? Totalmente anti-infantis, Aparecida, ela era Maria Aparecida de Guadalupe. Esqueci o nome dela todo, eram bem uns 8 nomes que ela dizia que tinha. Rodrigo Juarez, eu sei que era o último, que ela cismava que ela era mexicana. E ela era doente mental. Foi a única que não espancou, que judiou, que vitimizou a mim ou as crianças com situações parecidas com a minha, né?
Enfim, aí voltando à parte da trajetória e vivência com a poesia. A poesia, na realidade, eu escrevo há muito tempo, né? Já escrevi muito errado, depois acertei um pouco, depois mais errado, mas nunca com o intuito, assim, de acertar ortograficamente, né? Na nossa língua, no português, ou querendo que seguisse algum estilo. Só escrevia mesmo por uma necessidade da alma, né? Necessidade de escrever, necessidade de me colocar, de dizer o que eu pensava, de dizer o que eu sentia, né? De dizer qual era a minha participação naquele contexto, no mundo, naquele momento, né? Na favela da Praia do Pinto, onde eu morava, e depois na Cidade de Deus, para onde eu fui removida. Enfim, depois quando eu fui para o colegial, eu encontrei a poesia na música. E foi num festival para estudantes. Eu já escrevia, vi uns black subindo lá na escadaria da escola, que na época se chamava Antônio de Oliveira Salazar, atual 25 de abril. E eu perguntei, o que está acontecendo? Vai ter um festival aqui na minha escola, e eu não sabia, né? Não prestava muita atenção nisso. Aí eu fui lá saber como é que era. Falei, eu vou me inscrever. Mas como se eu não tenho música, só tenho poema? Aí pedi para eles, olha, vocês tocam aí qualquer coisa que eu canto. E a minha música foi classificada. E a música era Poeta de Amor. Eu fiz esta música para Vinícius de Moraes, né? Eu amava o Vinícius de Moraes, já gostava do Vinícius porque era aquilo que eu escutava, a poesia que eu escutava, né? Eu não sou uma poetisa dos muitos livros, eu não tive isso, né? De ter livros espalhados na minha casa, não tinha. O máximo que tinha eram as revistas das casas das famílias que minha mãe trabalhava, ou das minhas vizinhas, das que minhas vizinhas trabalhavam também, né? Era o máximo que tinha, era isso. Não eram livros. E foi assim que eu comecei a escrever, né? Valéria, quais são as mulheres que te inspiram? Eu te diria que eu gosto muito da Carolina Maria de Jesus, pela vida que a Carolina teve, onde eu encontro algumas semelhanças com a minha, né? Eu não sofri o preconceito racial, isso não, mas a miséria foi tal, né? Tal de passar privação de comida, de ter a casa invadida pela água, de não ter saneamento, enfim, de ter uma vida que ninguém merece, que é uma vida miserável. Enfim, pelo teor das poesias dela, né, que ela mostra muito o estado social desatendido pelo poder público. Eu gosto muito da Carolina nisso aí. Então, Valéria, agora que você já falou um pouquinho das suas inspirações, quem são as mulheres que te inspiram, como foi dar início esse seu amor, essa sua ligação com a literatura e com a poesia, apresenta pra gente um pouquinho do seu trabalho, uma música, um poema, os livros que você tem, que a gente quer conhecer melhor um pouquinho agora do seu trabalho. Eu vou cantar para vocês uma música desse CD Oceano em Mim, que é Tramas do Porto. Por que eu vou cantar Tramas do Porto? Porque Tramas do Porto foi uma música que você, Sandra Lima, me pediu para que eu compusesse, né? Para o projeto Tramas do Porto, lá da Silvana Lúcia, do Cais do Porto, que é de um projeto de mulheres bordadeiras que conta a história do Cais do Valongo. Então eu fui estudar um pouco, saber o que houve no Cais do Valongo, porque eu não sabia, afinco, né? Para eu poder entender a dinâmica da construção dos desenhos dela na roupa. E a música é assim:
Desenrola o carretel, menina, conversando se entende, se ensina. Vá buscando 1000 retalhos na vida, reunindo uma memória ativa que chegou de tão distante pelo mar. Oh, num embale na maré da rainha Iemanjá, a semente da resistência e da fé. Na cultura tem axé, porque Cambinda chegou. Nina, Congo e Benguela estão aqui, porque Angola ecoou, com 3 atabaques tocou os nossos corações, porque Moçambique responde e Caçangé já reluz. Na ponta da agulha tem linha, menina, pra firmar nossa raiz. Bordou história na memória do cais do Valongo, a tramas do Porto recorda a cultura ancestral. Pontos e pontos se conta dessa arte especial. Cantando, esqueci a letra, de um amor universal. Esqueci a letra. Enfim, mas é isso. Com ginga, capoeira, batiza o pano, o samba de roda retrata a alegria de existir. Roda a saia de renda, minha mãe baiana, que o bordado vai surgir. Desenrola o carretel, menina. Essa roda saia de renda baiana foi para tia Lúcia. Foi um presente meu na música. Um beijo, desculpe ter esquecido a letra, mas já são lá mais de 6 décadas de poesias, de músicas, e são 51 músicas, 15 coletâneas, 3 CDs, várias participações em CDs de outros amigos, e 4 livros, né, autorais. E milhares de músicas engavetadas que estão precisando de voz. Beijo no coração de todos. Então, Valéria, obrigada pela participação nessa primeira edição. Agora eu te espero na próxima edição para brilhantar nosso lugar de mulher na web. Muito obrigada. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da Renata de Carmo, que é uma roteirista, atriz, diretora, também bem conhecida no Rio de Janeiro, tem diversos trabalhos, foi roteirista de diversas emissoras famosas, que eu não preciso citar nome, também roteirista de seriados famosos, e entre outras coisas mais, a Renata é diretora e atriz. Renata, fala um pouquinho pra gente como que é ser roteirista, esse mercado para mulher, porque você se tornou uma roteirista conhecida, respeitada, com trabalhos importantes em emissoras grandes. E qual é a dificuldade como mulher para você chegar nesse lugar? E como que tem sido essa sua experiência? E quem são as mulheres que te inspiram, as suas referências? Oi, Sandra. Quero começar te agradecendo por participar dessa edição virtual do Lugar de Mulher, esse projeto que eu admiro tanto, esse projeto que você toca com tanta verdade, tanta entrega e tanto respeito por todas as mulheres que passam por esse espaço. Eu comecei na área artística muito jovem, com 13 anos. Eu comecei fazendo cursos livres de teatro primeiro e depois integrando companhias de teatro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque eu sou uma pessoa nascida e criada em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, lugar onde eu fiz o meu jardim de infância, né? Naquela época era assim, gente, era jardim de infância, primário, ginásio, 2º grau. Então, eu fiz tudo isso em colégio público, colégio municipal, colégio estadual, e também em Campo Grande eu iniciei como atriz, fazendo teatro nessas companhias.
De ser atriz, eu comecei também a escrever. E eu acho que eu comecei a fazer isso, escrever para teatro, porque eu sempre fui muito apaixonada por literatura, por escrita. De alguma forma, tudo que caía na minha mão eu lia. Todos os livros que eu tinha oportunidade de ler por algum motivo, de alguma forma, eu lia. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre tive muitos porquês. Eu queria entender as coisas, eu queria ter acesso a um mundo que estava fora ali do meu campo de observação. Então, eu comecei a escrever para teatro também, para as minhas apresentações, para as apresentações de amigos. E foi por causa do teatro, alguns anos depois, que eu acabei escrevendo roteiro de televisão. Eu escrevi através de uma produtora que prestava alguns trabalhos, alguns serviços para cinema e televisão também. Eu prestei através dessa produtora um trabalho de freelancer como roteirista para o SBT. Então eu escrevi alguns episódios de um programa que acontecia no SBT nessa época. E tenho me mantido escrevendo para teatro, para televisão, para cinema e para literatura também. Tenho alguns livros publicados. Mas especificamente na área de autora roteirista, hoje em dia eu faço redação final de um programa de televisão, supervisiono também alguns outros projetos autorais, projetos ligados a produtoras terceirizadas. Estou envolvida em alguns projetos de série, alguns projetos de cinema. E você me perguntou também sobre as mulheres que me inspiram. São tantas, tem tanta mulher incrível, tem tanta profissional fabulosa, tem tanta gente com uma força, né? Tem tantas pioneiras, Maria Firmina dos Reis, Adélia Sampaio, Lélia Gonzalez, Chimamanda, Ava DuVernay, Dona Ruth de Souza. Essas mulheres me inspiram, mas não só elas, muitas outras. Chica Xavier, tanta gente de um talento, de uma inteligência, de uma grandeza, de uma insistência, que a gente tem que olhar e a gente tem que beber nessas fontes também. Eu me inspiro em muitas mulheres e eu quero finalizar dizendo que é preciso que a gente olhe, e isso é uma boa observação também para a gente falar sobre mercado. É preciso que a gente olhe para as mulheres que a gente reconhece como aliadas, como companheiras. É preciso que a gente traga essas pessoas também para as equipes. É preciso que a gente se una a essas pessoas para criar projetos. É preciso que a gente reconheça as parcerias, né? Que a gente caminhe junto. Mulheres negras e mulheres aliadas, que a gente entenda que a gente pode mais. A gente já está nesse caminho, né? E isso é uma tática, uma boa tática de trabalho também, que a gente tenha aliadas nesse mercado, que é um mercado ainda tão marcado pelo machismo, e que reconhece tão pouco as profissionais mulheres, que tem memória curta, sobretudo quando eu estou falando de profissionais negras, né? De profissionais negras também, e principalmente como a memória é curta. Mas a gente está aqui para lembrar, né? Então, Renata, como você já apresentou para a gente as suas inspirações, já falou um pouquinho das mulheres que te inspiram,
por que você chegou, como você chegou nesse lugar, né, de uma roteirista respeitada, reconhecida, atriz. Eu queria que você apresentasse pra gente um trabalho seu, uma performance, qualquer coisa que você queira apresentar como teu trabalho, pra gente conhecer um pouquinho, um texto, né, um livro. Eu sei que você também é escritora, e apresenta pra gente esse trabalho. Bom, Sandra, você me pediu para eu falar um pouquinho de algum dos meus projetos, né? Para eu mostrar alguma coisa. Como você me deu a oportunidade de falar sobre o que eu quisesse, eu escolhi falar do meu livro infanto-juvenil Anneli, a Menina dos Olhos de Mundo, que é um livro publicado pela editora Uirapuru, tá bom? Eu vou ler um pouquinho aqui da sinopse que tem aqui, para vocês entenderem sobre o que se trata. O que você faria se você descobrisse que em um outro mundo há uma princesa negra presa no fundo de um navio, encalhado em algum lugar da costa gelada e bravia? É o que Anneli também terá de descobrir. Anneli vive com seus pais e o irmão Tomás em uma casa no subúrbio, e no alto de sua curiosidade, menina inquieta que é, vai descobrir que no sótão de casa, um lugar abarrotado de livros e poeira, há uma passagem secreta que a leva a um lugar chamado Limiar. Nesse novo mundo, há índios, ancestrais e uma profecia que diz que o destino de uma linda princesa dependia da chegada de uma menina que tinha os olhos grandes feito o mundo. Nessa aventura, Anneli terá de encontrar guardiões, enfrentar forças do mal, atravessar uma floresta profunda para só então entender quem de fato é e qual é a sua missão. E aqui eu vou aproveitar e ler um trechinho do início de Anneli, tá? A passagem do sótão. Ninguém lá fora me via. Ou será que via? Era essa a minha dúvida. Eu, no entanto, ouvia tudo o que diziam. Sempre. Eu me lembrava, enquanto aspirava para o meu interior, cada uma das palavras ao redor. De que mamãe costumava me olhar com aqueles olhos negros que me davam a pista do quanto eu era diferente. Por trás daquele olhar, parecia haver algum tipo de preocupação, certo medo, uma espécie de reticências. Mas o que seria? Bom, eu vou pedir aqui para que se algum de vocês venha adquirir esse livro, Anneli, que vocês me procurem lá nas minhas redes sociais, me chama lá, me dá um depoimento, me diz o que vocês acharam, tá bom? Sandra, muito obrigada mais uma vez, é um enorme prazer, tá? Você também é uma inspiração, como mulher e como profissional, tá? Um beijo para as pessoas que acompanham o Lugar de Mulher e para as pessoas que seguem você. Obrigada, Renata, até a próxima edição do nosso encontro. E agora vocês vão conhecer a voz por trás do filme Lugar de Mulher, da trilha sonora do Lugar de Mulher, e que faz muito sucesso, e que também é a voz da nossa abertura do nosso encontro na web Lugar de Mulher, a grande cantora Tita Clemente. Tita, fala pra gente um pouquinho desse teu lugar, esse lugar de cantora, compositora, musicista. Você sempre sonhou, desde menina, ser uma cantora, ser uma musicista? Quem são as suas inspirações? Quais as mulheres que te inspiram? Conta pra gente. Olá, Sandra, tudo bom? É muito bom estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão aí do outro lado nesse encontro maravilhoso, Lugar de Mulher. E vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a minha trajetória como cantora e compositora independente. Eu comecei cantando aos 12 anos de idade em igrejas em que a minha família congregava.
E também fui crescendo dentro da igreja, cantando os louvores, compondo. E conforme eu fui crescendo, as minhas referências, elas continuaram sendo as referências que eu já tinha quando pequena, que eu me lembro que eu ouvia LPs com a minha mãe de Zeca Pagodinho, Maria Bethânia, Cazuza, Djavan. Eu fui crescendo, essas referências elas continuaram e se juntaram a outras referências da música popular brasileira, como Mônica Salmaço, Adriana Calcanhoto, Vanessa da Mata, Vanderly, Mayra Andrade, Beyoncé, Nora Jones, que são cantores que são grandes referências para mim dentro da música da minha vida. E ser cantora para mim, independente, é uma questão de reposicionamento dentro da música popular brasileira, porque ainda é uma grande luta, nós mulheres, sobrepormos essa questão da composição do gênero mulher e homem dentro do Brasil e dentro de uma questão social. Enfim, estudei na Escola Vila Lobos também por muito tempo, participei de festivais, tive um histórico muito grande também cantando em barzinhos, que é onde eu participo também de um grupo chamado Arte na Voz, que é composto por um trio, aliás um quarteto, que é percussão, voz, violão e guitarra. E a gente fez muito barzinhos e a gente fez muito festivais, cantamos em eventos. E a minha história ela continua com a composição, né? Porque além de ser intérprete eu também componho, gosto muito de compor, eu acho muito importante dentro das narrativas da música popular brasileira a gente reinventar a composição dentro de narrativas pouco desconhecidas, né? E é muito legal esse encontro aqui com vocês, Sandra, e essa oportunidade que você dá da gente se transformar, né? Que a mulher tem de transformação de lugar, de se posicionar perante a sociedade dentro de um lugar de uma forma geral. E é muito importante esse encontro aqui, que esse encontro ele expande essa questão da cultura, a questão das conversas e da união de todas as mulheres dentro de uma base social. Eu agradeço a você pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nesse lugar de mulher, que é o lugar onde nós queremos estar, onde nós devemos estar, que é o lugar onde a gente quer viver e onde a gente quer ser feliz. Então, agora que a gente já conhece as suas inspirações, quem são as mulheres que te influenciaram, como foi a sua trajetória, um pouquinho dos seus sonhos, a gente quer conhecer o seu trabalho. Toca pra gente suas músicas autorais, mostra pra gente um pouquinho do seu trabalho. Essa canção que eu vou cantar aqui pra vocês é uma composição minha, letra, melodia de Dan Borges, que está aqui no violão por trás das câmeras acompanhando a gente nessa música maravilhosa, que foi tema de Lugar de Mulher, esse filme maravilhoso também, pela nossa grande cineasta Sandra Lima. E eu recebi esse convite com muito carinho e fico muito emocionada de poder estar compartilhando ela aqui com vocês nesse encontro, mesmo que seja na web, mas um encontro de Lugar de Mulher. Ela se chama Menina. Vamos ouvir um pouquinho. Menina, se veste, menina, se sinta, menina, se irrite ou deixe que irrita. Menina, se diz, menina infeliz, doçura na alma, promessa de um triz. Menina, olha a chuva que vai te molhar. Menina que corre com os braços
braços pro ar, se lave na água com sede de amar, fazendo oferendas a Iemanjá. Menina, 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 se veste, menina, se sinta, menina, se irrite ou deixem que irrita. Menina, se diz, menina infeliz, doçura na alma, promessa de um triz. Menina, olha a chuva que vai te molhar, menina que corre com os braços pro ar, se lave na água com sede de amar, fazendo oferendas a Iemanjá. Menina, menina, se diz tão pequena, será que não sabe que a vida te acolhe, te ensina ou te bate? Se fala de amor, por que não se liberta? Se entrega, se expressa e não viva de esperas. Menina, menina, se diz tão pequena, será que não sabe que a vida te acolhe, te ensina ou te bate? Se fala de amor, por que não se liberta? Se entrega, se expressa e não viva e esperas. Menina, menina, Então, nós encerramos essa edição com chave de ouro com a cantora Tita Clemente. Obrigada, Tita. Obrigada a todas as mulheres que participaram dessa edição. Aguardo todas em breve nas próximas. E agradeço também a todos que estiveram aí assistindo a gente. Espero que contar com vocês para as próximas edições. Obrigada.